Bom dia, meus amigos e minhas amigas, ouvintes, telespectadores da TV Barueri. Estamos começando mais um programa Sua Voz com doutora Juricaba. Queremos agradecer primeiramente a Deus, à TV Barueri, ao meu querido amigo Jonathan Randall e à minha família. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, meu querido amigo, vou tratá-lo assim. Muito obrigado. O doutor João Batista, professor universitário, mestre em Direito de Personalidade, advogado, militante, muito famoso no Brasil inteiro. Bom dia, meu querido amigo, doutor João Batista. Bom dia, doutora Juricaba. É uma grande satisfação estar aqui com o senhor, com o nosso capitão aqui presente também. Estou muito satisfeito de ter vindo até aqui bater esse papo, conversar sobre esse delito de stalking aí e talvez dar alguma informação que seja útil para alguns dos espectadores de vocês. A satisfação é nossa, viu? Hoje nós, infelizmente, por motivo de força maior, doutor João Batista, a nossa querida amiga a Vanessa, que é investigadora de polícia, que apresenta este programa conosco aqui, né, capitão? Sim. Ela, por motivo de força maior, não está presente. Era o doutor Celso França que iria substituí-lo, o delegado de polícia, mas também, por ócios do ofício, ele não poderá estar presente também. Mas temos aqui o nosso nobre colega advogado também, viu, doutor Costa Filho, que é também capitão do Exército brasileiro, né? Eu gosto sempre de tratá-lo como capitão, que é uma autoridade aqui na nossa... Bom dia, capitão. Bom dia, doutor Juricaba. Bom dia, doutor João Batista. Bom dia a você que nos assiste na TV Barueri. Acompanhe. Nós estamos encerrando o ano, mas uma das formas de encerrar o ano de 2023 com chave de ouro, o doutor Juricaba teve muita, vamos dizer assim, muita perspicácia em convidar e para encerrar esse ano com a presença do doutor João Batista para falar de um assunto de extrema importância e que eu tenho certeza que você vai gostar e aproveitar. Sem dúvida, né? E aqui nós temos por hábito de... Protocolar, né? Exatamente, é um protocolo já do nosso programa aqui, doutor João Batista, que a primeira pergunta, de acordo com a orientação do capitão, primeiro é uma ordem. Exatamente, é uma ordem. Primeiro as damas. Era a Vanessa que sempre faz a primeira pergunta para o nosso convidado, né? E a incumbência hoje é a sua, capitão. Mas nós estamos trazendo aqui e recebendo, na realidade, o doutor João Batista. E, como diz a Vanessa fazendo a primeira pergunta, ela sempre começa por aquela parte pessoal. Quem é o doutor João Batista? De onde veio, o resumo pequeno aí da sua história, como é que o senhor... Meu nome é João Batista Garcia dos Santos, né? Eu sou advogado, minha OAB São Paulo, 93.629. Já está ficando um pouco antiga, né, doutora Juricaba, eu diria. Que foi professor lá na minha faculdade, na Fiel, né? Fui professor lá de criminologia na pós-graduação. E em 1978, eu era escrevente do Fórum de São Paulo, né, no Fórum de Pinheiros, né? Depois fui ser oficial de justiça, depois eu me formei e comecei a advogar e cá estou advogando já. Mais um pouco já vai fazer 40 anos de advocacia, Nossa. Né? E durante esse meio tempo eu fui fazer especialização, fui fazer mestrado. Eu entrei num doutorado, mas eu não consegui sair, porque teve lá uma diferençazinha no final do quarto ano. Eu falei, bom, quando o orientador mudar, eu volto aqui para terminar, se for possível, né? Eu não sei se será. Mas, enfim. Então, eu sempre advoguei na área penal, mas identificado com o direito sancionador, né? Então, eu sempre trabalhei com o direito penal, processo penal,
direito administrativo disciplinar, que sempre eu gostei, porque quando eu sempre fui um funcionário bastante correto naquilo que eu fiz, mas eu era muito jovem quando eu entrei, né? E o jovem tem uns certos arroubos, né? De vez em quando o juiz falava alguma coisa, eu retrucava, ele ficava bravo, aí que eu falava mais ainda. Então, de vez em quando, eles ficavam meio bravos lá, abria alguma coisinha, eu tinha que me defender, acabei fazendo para mim, depois fiz para os amigos, e no fim isso virou um nicho do qual eu trabalhei minha vida inteira. Olha aí. Você vê como é que Deus faz as coisas acontecerem de uma forma positiva na sua vida, né? E também as improbidades administrativas, que também, apesar de ser um processo civil, ele segue toda a regra, né, do processo penal, do processo administrativo disciplinar, principalmente agora com essa nova mudança da lei. A lei faz uma remissão específica a isso, né? E aí surgiu o meu interesse na época do mestrado sobre esse tema, perseguição. Naquela época, né, perseguição, que é o crime de stalking, né? Naquela época esse delito não era positivado, né? Ou seja, não existia no direito brasileiro, né? E eu fiz uma obra, vamos dizer, precursora, mas uma obra acadêmica, não foi publicada e tal. Mas é um assunto que é bastante interessante, creio que nós vamos poder trocar boas ideias sobre isso aqui. Sim, sim. Mas, doutor, então, já que nós vamos tratar do stalking, o que é o crime de stalking? A população, façamos de conta que nós não estamos num ambiente de técnicos da área jurídica, né? Perfeito. Estamos falando para o leigo. Sim. Então, o que é o stalking? O stalking, essa palavra stalk, em inglês, significa perseguir, espreitar, vigiar, né? Mas com o sentido de perseguição. Então, o crime de stalking, ele é o crime de perseguição, né? Ele é o crime de perseguição e ele não existia no Brasil porque antigamente o que corresponderia a essa figura de perseguição era uma contravenção penal do artigo 65, que ela já não existe mais, né? Porque foi positivado o crime de stalking, né? Artigo 147A. Né? E o B também trata também de perseguição, mas já é a perseguição psicológica da mulher e tal. Mas, enfim, depois nós vamos falar um pouco sobre isso também. Basicamente, o crime de stalking, ele é um comportamento que o stalker, que é a pessoa que comete esse crime de stalking, é um comportamento antissocial, um comportamento que incomoda o próximo, um comportamento que pode ser traduzido por diversas ações, vamos dizer assim. Então, se você você tem interesse numa pessoa, vamos dizer, o interesse numa mulher, um exemplo. Você manda flores sem que ela queira, você manda bilhetes sem que ela queira, você manda mensagens eletrônicas, e-mail, postagens, começa a incomodar a pessoa. Isso é o stalking. O stalking, então, o que ele é? Ele é a repetição de comportamentos inconvenientes que servem para, de uma certa forma, acompanhar a vida de uma pessoa de uma certa maneira que acaba sendo tão aprofundada, às vezes, que acaba fazendo muito mal para essa pessoa. Então, ele não tem uma definição própria, mas ele se traduz pelo comportamento de perseguir alguém. Reiteradamente, né? Reiteradamente. Inclusive, a lei exige que seja reiterado, né? Então, ele é o comportamento reiterado, né? Isso é importante porque, às vezes, o cara, o senhor falou, mandar flores para a mulher. A gente Sim. pode mandar a primeira vez, se ela não aceitar, ainda não se configurou o crime, né? Não. O crime aí não ficaria tipificado, né? Isso. Mas a insistência, o abuso contra a vontade da pessoa realmente onde tipifica, ou seja, onde começa a surgir a figura do crime do stalking. E o interessante disso tudo, agora eu vou fazer aí uma explicação assim bem completa sobre isso aí. O interessante disso é que o crime de stalking,
ele atinge você naquilo que você tem de mais íntimo, né? Sim. Atinge você naquilo que você tem de mais seu. É a sua própria intimidade. Sim. Né? A intimidade da pessoa, ela é tutelada constitucionalmente, Sim. é um dos valores aí fundantes da Constituição. E ela é um valor que as pessoas às vezes não param muito para pensar, mas a intimidade tem muito a ver com a dignidade humana. Sim. Que vem lá do justnaturalismo, vem do direito natural, do direito antigo. E isso surge quando? Isso surge através do direito de personalidade, Sim. né? Que é um direito anteacto. O homem pré-histórico, ele tinha dignidade humana? Tinha, ele só não sabia. Só não sabia, Não né? existia nenhuma lei escrita Não que existe. dissesse isso. Então, o primeiro homem que mereceu essa denominação de homem ou de ser humano, né? Tinha dignidade? Tinha dignidade, sim. Porém, naquela época você não tinha leis, né? Então isso era um direito natural seu. E o direito de personalidade, onde ele se abebera, onde ele se inicia? No direito natural, né? Então ele é um direito anteacto e que ele engloba aquele mínimo possível que toda pessoa tem que possuir, tem que agregar à própria vida, à própria personalidade para poder viver. Então, esse mínimo substancial que uma pessoa precisa para viver, ele recebe o nome de direitos de personalidade. Sim. Tem um decálogo lá no Código Civil, acho que são 10 ou 11 artigos, né? Eu creio que são 10, que nomeia os direitos de personalidade, mas aquilo é muito pouco, ele não abrange todos os direitos de personalidade. Então, depois, alguns direitos de personalidade foram positivados e transformaram nos direitos fundamentais. Mas os de personalidade vêm antes, são do direito natural e por isso que eles são direitos irrenunciáveis, imprescritíveis e indisponíveis. Tá certo? Então, veja só, eu me atrevo a dizer, como mestre em direito de personalidade, que todo direito fundamental é de personalidade, o contrário não. Isso. Tá certo? Então, a intimidade ela está englobada como um direito especial de personalidade, ela é tutelada constitucionalmente no nosso ordenamento jurídico, e hoje ela vai sendo um pouco, no nosso atual momento em que vivemos, a intimidade das pessoas vem sendo paulatinamente, né, aberta muitas vezes. Essa semana passada, por exemplo, a semana que passou, teve um novo entendimento aí que o correio pode abrir a sua correspondência. Sendo que a correspondência tem proteção, é inviolável. Sim. Isso foi, acho que partiu do Supremo Tribunal Federal, não foi isso? Por uma questão, parece que de suspeito de droga, desses casos específicos, né? Quando há suspeita de alguém está enviando droga, coisa do tipo, entorpecente, né? Mas poderia ser apreendido, pedir à Polícia Federal para resolver, não poder fazer. Autorização judicial e abrir, né? Agora o correio abrir. Aí como é que vai ficar se tiver alguém mal intencionado fazendo isso, colocando coisa lá dentro? Onde é que está a segurança jurídica de quem é o inspecionado? Coloca em má situação até o próprio funcionário do Correio. Que, aliás, começa a substituir as autoridades policiais. Sim. Como, por exemplo, o dono de um bar que tem lá proibido vender bebida para menores. Então, eles pegam o dono do bar achando que ele deve coibir a venda. Olha, se ele coibir a venda, primeiro que ele não vai mais ter bar ali. Sim. Segundo, que ele é capaz de ser agredido. E terceiro, que ele é comerciante, ele vive daquilo. Eu não estou fazendo apologia para que o menor beba. Não, pelo contrário. Mas o hábito de beber ou não beber, isso vem da educação dele. Não é verdade? Sim. Então, você até pode obrigar que o menor não beba, não há problema nenhum. Pode ser salutar, pode ser, né, tudo mais. Agora, muitas vezes um bom pai fala assim, como o meu fazia, né? Sim.
Ele falava assim, num almoço de domingo, ele abria uma garrafa de vinho, punha um dedinho para cada filho, tomava ele um copo com a mãe, com a avó e tal, e falava, vocês vão aprender a beber aqui. E nós tomávamos um pouquinho assim de vinho, não fazia mal a ninguém, e disso todo mundo aprendeu a beber, ninguém se deu aos exageros da bebida. E aprendeu o controle, né? Aprendeu o controle e aprendeu que é um grande prazer também quando feito em família e com os amigos, né? Exato. Tal qual, almoçar, jantar e tal, né? Professor, Sim, senhor. Clinicamente, quem comete este crime de stalking são os loucos ou clinicamente unicamente psicopatas? Essa é uma boa questão, excelente questão. Doutores, a verdade é uma só. O crime de stalking é um comportamento muito antigo e que nós observamos inclusive na Bíblia. Os senhores se lembram de José? Sim. Que foi abandonado pelos irmãos que tinham ciúmes dele com o pai? Perfeito. Ele foi vendido como escravo para o faraó, mas ele era educado, ele sabia ler, ele sabia escrever, se destacou lá na prisão do faraó e coisa e tal. Ele então foi entregue para Potifar, né? Ele tinha o dom da adivinhação, ele foi entregue para Potifar, que era general do faraó, e ele era um jovem bonito, né? Atraente, não sei como é que ele era, mas deveria ser pelo menos, e a mulher de Potifar resolveu chegar lá no José e falar, José, eu estou aqui, né, vamos dizer assim, querendo você, né? E o José era muito honesto, muito sério. Não, meu senhor aqui, o Potifar, não, de jeito nenhum. Então, ela passou a perseguir o José e chegou um dia, rasgou as próprias vestes e levou para o Potifar. Olha o que o teu empregado de confiança fez. Nossa. Como ele sabia ler e escrever, ele ajudou a construir a casa de Potifar, ele cuidou dos jardins, cuidou de uma série de coisas, ele sabia fazer conta, então ele guardava tudo aquilo que Potifar precisasse, ele fazia. Então nós temos o exemplo bíblico, sim, da perseguição do stalking, né? Não é verdade? E depois então você foi tendo também vários exemplos durante o mundo. Então o stalking ele é realmente praticado muitas vezes por pessoas loucas, mas também pelos psicopatas. Os loucos, nós tivemos vários exemplos. Nero era louco, perseguia todo mundo, perseguia Calígula, a família dele, a irmã dele. Até a mãe, no final. A mãe dele, né? Britânia, se não me engano, ou Britânia era irmã, né? E o próprio mentor dele, que era Sêneca. O grande filósofo Sêneca foi perceptor de Nero e teve o fim que teve por causa do Nero, né? Então, quer dizer, você tem Idi Amin Dada, que era um ex-sargento do exército inglês, do exército colonial inglês. Ele comia vivos adversários políticos, perseguia e depois comia. O ditador de Uganda. Ditador de Uganda. Isso. Você teve aqui, perto da gente aqui, vários outros, o Papadoc, né? Que é o Constantão Macoute, os bichos papão, que era a guarda pretoriana dele, que perseguiu os inimigos políticos, não é verdade? Agora, o curioso dessa perseguição, que o psicopata, embora o nome seja psicopata, então, psicomente, pata, doença, cardiopata, doença do coração, psicopata, doente da mente. Mas ao contrário do que o nome sugere, doutores, o psicopata não tem sofrimento mental. Ele não é um doente da mente. Ao contrário do que o nome sugere. Exatamente. Ele é uma pessoa fria, ele é uma pessoa calculista, ele é uma pessoa de repertório emocional muito reduzido e ele se vale das pessoas para conseguir aquilo que ele quer. Então, por exemplo, se ele namora uma mulher, ele não tem grande interesse nela, tampouco sexual também, que é uma coisa natural. Ele tem um interesse objetal, porque ela é um objeto para que ele atinja algum interesse né? Que justifique. Né? Então, o psicopata,
ele é uma pessoa muitíssimo perigosa, porque ele é capaz de qualquer coisa. E ele é o stalker por excelência, o psicopata. E com a seguinte dica: existe um método chamado método Harry, que possui uma graduação para você saber se a pessoa é psicopata ou não. Mas, de uma maneira geral, homens que agridem mulheres praticamente são todos psicopatas. Nossa. Isso é provado por estudos, né? Estudos feitos por especialistas em vários países, em vários locais, tá? Então é uma coisa muito interessante. Interessante então, mesmo. E com detalhe, né, doutores? Que a loucura, ela também teve uma certa época e outras facetas que nós nunca pensamos muito nisso. Por exemplo, antigamente as mulheres que tinham artrite ficavam com as mãos assim. Quando elas ficavam assim na Idade Média, na época demonista, que a igreja, naquela época perigosa da igreja, com Inquisição, naquele período demonista que a igreja atravessou, a igreja católica, bruxa. Queimava as coitadas que deformavam as mãos. Os homens que tinham ataques epiléticos, eles também eram queimados. Javier de la Jerez, que foi um marinheiro que veio para a América com o Cristóvão Colombo, Colombo falou: desce aqui nessa ilha, né, em Cuba, procura ouro. Ouro ele não encontrou, mas ele aprendeu a fumar com os índios, que foi fumar coisa de índio, né? Então ele levou umas resmas de fumo para a Europa. Quando chegou na casa dele, olha, mulher, que eu aprendi com os índios lá. Fez um cigarro e pitou o cigarro. Ela trouxe, ela chamou a Inquisição. Foi queimado vivo, porque era o demônio soltando fogo pelas ventas. Esses são os loucos. Os psicopatas são diferentes, mas nós vamos falar um pouco mais sobre eles, né? Eu tenho certeza. Chegaremos a outros campos. Então, doutor, esse crime do stalking, ele não é tão fácil assim de tipificar, de caracterizar, né? Ele é caracterizado, como o senhor mesmo reparou muito bem, com a sua perspicácia, né, doutora Juricaba, né? Que é a repetição dos atos indesejados que mostra que aquele comportamento que era apenas indesejado, ele passa a ser um comportamento delituoso. Você ficar na porta da casa de alguém não é crime. Você ficar na porta de alguém querendo entrar na casa de uma pessoa passa a ser crime. Você querer entrar na casa de alguém com uma faca passa a ser crime. Se você estivesse na porta, no espaço público, não seria crime. Então, existe como, assim, parece que é um conceito um pouco vago, como se fosse um sistema aberto, mas no fundo você consegue delimitar muito bem pela reiteração. Então, rede social hoje em dia é uma fonte... mas é demais. Exatamente. É demais. Inclusive porque eu me atrevo a dizer para os senhores o seguinte: o stalking, embora ele venha desde os tempos bíblicos, passando pela todas as idades, a Idade Antiga, a Idade Média, e ele tenha ocorrido em todas as culturas da Antiguidade, ele se acentuou muito na época contemporânea, na nossa época. Perfeito. Por quê? Porque hoje o homem tem uma ética utilitarista, onde o umbigo dele costuma ser o centro do mundo. O centro do mundo, é isso. Não é mesmo. verdade? Então essa ética utilitarista acaba fazendo, né, com que as pessoas comecem a cultuar um tipo de perfil. Lembra do House? Sim. Que era um seriado, ele era um médico, né? Um seriado, né? Ele era um cara irracível, um cara que ninguém aguentava, mas ele acertava tudo. Então ele transmitia uma ideia de poder. Muitas vezes o psicopata transmite uma ideia de poder. De poder também. Porque ele é tão autossuficiente, ele é tão capaz, ele basta tanto a ele mesmo, que ele é confundido com uma liderança. Ele é confundido com uma pessoa poderosa. Ele é confundido com alguém que pode conduzir os demais, que pode, né? Então, hoje, o tipo de vida que nós levamos, com muita competição e tal, mascara um pouco alguns psicopatas. Como mascara também outras coisas.
Os senhores se lembram, os senhores que são aí da imprensa, da mídia, se lembram daquele editor do estado de São Paulo, Pimenta? Pimenta Neves. Pimenta Neves, justamente, doutora Juricaba. Que ele matou uma pessoa, matou uma ex-namorada dele. Isso. Né? O que aconteceu ali? Primeiramente, nós vamos respeitar a memória dela, que foi uma pessoa que foi injustiçada, foi assassinada, né? Vamos respeitar a memória dela com todo o respeito que puder existir, né? Agora, ele achava que ela o havia utilizado para fazer um alpinismo jornalístico. Ele dizia, né, que ela não era ninguém no jornalismo, e depois que passou a ter um relacionamento com ele, foi galgando o cargo. Quando ela achou onde queria, ela deu um fora nele e tal, e ele ficou transtornado com isso e acabou matando, né? Assim, foi um crime bárbaro, um crime horrível, principalmente porque ela era aparentemente uma pessoa normal, uma boa pessoa. Nós nunca ficamos sabendo de nada, e nem que soubéssemos poderíamos fazer justiça pelas próprias mãos, como ele fez, né? Então, quer dizer, vejam, um homem culto como ele, um homem que você acharia que teria todo tipo de freio social, né? Um homem que deveria ser acostumado às posições contrárias por ser jornalista, ele acabou cometendo um delito, né? Por quê? Porque a perseguição é o prelúdio, é o anúncio dos grandes ataques sexuais e dos grandes crimes passionais. Todo crime passional antes tem uma história de perseguição. Que o stalking, né? É uma fase preliminar. Sim, é uma fase preliminar, é uma fase que vem antes, né? E aí por isso que o comportamento do stalker é perigoso, porque ele acaba evoluindo para outros comportamentos, né? Ele é muito dissimulado, né? Vamos dizer assim. Ele dificilmente a pessoa consegue detectar quais são as verdadeiras intenções, muitas vezes, a não ser através desses envios de flores e reiteradas mensagens de elogios, né? Por aí. Aí pode ser que já seja um indício que ele está demonstrando o desvio de comportamento, se é que assim podemos dizer. Doutora Juricaba, eu vou contar uma coisa que o senhor vai achar bastante curioso. Inclusive, isso aconteceu na nossa Fiel. Sim. Eu fiz lá uma vez uma palestra naquele belo auditório que tem lá, acompanhado pelo doutor Espina, por outros ali que compunham a mesa, e eu fiz uma palestra sobre stalking lá. E o que aconteceu lá, aconteceu em inúmeros lugares que na época, eu fiz muitas palestras sobre esse tema. Por quê? Porque eu fazia uma palestra curta, 30 minutos, 40, 50, 60, de acordo com o fôlego da turma, né? Depois eu abria para as perguntas, todo mundo perguntava tudo o que quisesse. E quando terminava tudo, despedia todo mundo, às vezes tinha uma filinha assim, uma filinha de homens, uma filinha de mulheres. Professor, eu gostaria que o senhor me explicasse, olha, eu tenho um namorado, mas está acontecendo isso. Agora, com tudo que o senhor explicou, eu estou em dúvida se eu estou sendo assediada ou se eu estou sendo namorada. Ou se se ele está enamorado. Significa que a sua palestra já começou a surtir efeito, né? Sim. E aí, o que acabava acontecendo? E o porquê que isso... Vejam que coisa louca que isso é. O amor romântico, ele tem muita aparência, ele tem muitos marcos que pertencem ao perseguidor também. Isso. Sabe aquela coisa do amor romântico? Cuidadoso. Eu te amo tanto que se um dia você morrer, eu morro junto, eu não vou saber viver sem você. O perseguidor, ele mata. Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Ele mata a mulher, se mata para ir atrás, para ir junto. Então, o amor romântico, esse amor é para sempre. A gente vê muitos casos atualmente, né?
com esse perfil aí, né? Exatamente. O indivíduo Então, muitas vezes mata e se mata, né? a pessoa acha que está sendo amada, cortejada, que é um flerte, que é uma coisa. É perseguição pura. É perigosíssimo. Hoje tem gente que namora uma semana, 15 dias, a menina vê que não é boa coisa, quer sair fora. Ele vai e mata, namorando 10 dias. Pois é, poucos dias. Desculpe que o senhor ia falar, interrompi. Não, não, sem problema. O que eu estou querendo pontuar aqui, doutor, é o papel do professor, Sim. papel de uma comunidade que estuda um caso, que nem mesmo tipificação existe, mas que eles percebem, né, através de estudo, fatos que depois serão tipificados como antecedentes de outros crimes que já vinham acontecendo, para evitar. Então, é uma utilidade muito grande o papel, por exemplo, do seu mestrado, com as suas palestras. Então, surgiu essa modificação, essa tipificação no nosso direito brasileiro, porque de reiteradas palestras, de reiterados assuntos, e que vão criando, vamos dizer assim, minhocas, interrogações na cabeça das pessoas, surge uma lei dessa. Pois é. E aí a gente diz, essa lei, a lei do doutor João Batista? Sim. Não, a lei tal, mas ela começa também lá. Ela começou, e o senhor tocou um ponto muitíssimo interessante. Eu vou fazer aqui uma digressão que o senhor vai ver que interessante que é. Esse mestrado, eu sempre fui apaixonado por direito natural. E depois, quando eu descobri os direitos de personalidade, eu fiquei mais ainda, porque realmente são direitos importantíssimos, porque já existiam quando não tinha lei para lugar nenhum, mas ele existia. Não é verdade? Sim. E então, depois ele foi recobrado na Alemanha, pós-Hitler. Eles começaram a trabalhar mais com os direitos de personalidade na Alemanha para evitar que surgisse um novo Hitler. Tá? E aqui no Brasil, quando eu quis pesquisar sobre isso, eu encontrei quando eu fiz o mestrado, pelo menos, eu encontrei apenas um que tinha no Brasil, que era em Maringá. O Centro Universitário de Maringá. Eu fui fazer mestrado lá, fiquei morando lá para fazer esse mestrado, porque eu queria fazer o mestrado em direito de personalidade. Até porque na área penal e no processo penal está cheio de direitos de personalidade. Sim. E que as pessoas não identificavam como sendo um direito de personalidade. E hoje, graças a esse mestrado, a todos aqueles que se tornaram mestres lá, fizeram pesquisas, publicaram ou não publicaram, mas desenvolveram o pensamento, chegaram nisso aí. E aqui no Brasil, doutor, a Lei Maria da Penha foi precursora nisso. Por quê? Porque a Maria da Penha era uma senhora cujo marido tentou matá-la 2 vezes, de formas diferentes, inclusive até por choque na segunda vez. Foi uma coisa horrível, uma história horrível. Ela sobreviveu, e então ela deu nome, né, a essa lei e tal, a Lei Maria da Penha. Ela é viva ainda, graças a Deus. Ela é viva, mora em Fortaleza. Ela é viva e tal. O marido dela, se não me engano, era um químico, um cara que até eletrocutar ela no chuveiro ele tentou. Porque, se não me engano, como decorrência do primeiro atentado contra a vida dela, ela ficou paralisada. E um dia lá, na cadeira de rodas, ele tentou eletrocutá-la no chuveiro e tal. Se não me engano, foi isso mesmo que aconteceu. Tá? E a Lei Maria da Penha, lá no artigo 7º, inciso 2º, lá dizia assim, constitui violência psicológica a perseguição contumaz. Que é um 47B, né? É um 47B, justamente. Ele repetiu a Lei Maria da Penha, estabelecendo a pena, né? Sim. Porque lá na Lei Maria da Penha, você dizer, não tinha pena, né? Conceito não tinha pena. Então, a Lei Maria da Penha foi grande impulsionadora para que o crime de perseguição surgisse, porque justamente ela tutelava a perseguição contumaz contra a mulher. Depois, com o desenvolvimento da ideia de perseguição, então você pode ter perseguição de mulher para mulher, de homem para homem, de mulher para homem, de homem para mulher,
de trans, de LGBT, de tudo que você quiser, a Lei Maria da Penha tutela. Tem todas as minorias, todas as diferenças que nós temos que preservar, inclusive, tudo isso é tutelado, né? Pela Lei Maria da Penha. Hoje ela foi criada para a mulher, depois ela foi sendo desenvolvida pela jurisprudência e tal, e chegamos então com esse impulso, com esse entendimento, com essa inteligência da Maria da Penha, nós chegamos ao crime de perseguição. E eu acho que com isso nós tínhamos aqui duas perguntas, a de número 4 e número 5, que já foram respondidas, né, pelo professor. Como se pode conceituar o crime de stalking, já foi respondido, eu acho que aqui, tranquilamente, né? O crime de stalking possui outras nomenclaturas, também já foi falado aqui. Ele possui, doutora Juricaba, ele possui, e digo mais para o senhor, todo mundo fala em bullying. Então, o que o bullying é? É o stalking dentro da escola. Então, na sociedade, por exemplo, na sociedade japonesa, as crianças têm o Ijime. Então, o que é o Ijime? Lá é uma sociedade que as crianças com 4 anos de idade vão sozinhas para a escola. E todas, então, vão juntas, uma cuidando da outra. Se tem uma que é diferente, eles falam, se for diferente, né, é como pegar o prego e pregar ele direitinho na caixa para ele ficar no lugar dele. Então, é o Ijime, né? Se você for pegar o stalking sexual, é o harassment. Se você for pegar dentro de uma empresa, é o mob. Então, quer dizer, ele tem várias nomenclaturas, vários nomes, e todos eles constituem perseguição. Nossa, é interessante essa figura que o senhor pegou lá no Japão das crianças, né? E realmente acontece. Realmente acontece. E pesado. Sim, e com o seguinte detalhe, ele forja um tipo de comportamento. Os senhores querem ver? Olha. Quando teve o furacão Katrina nos Estados Unidos, eles se refugiaram, acho que no Superdome, se não me engano, ficaram lá né? As pessoas que destruiu toda a cidade ali, e ficou todo mundo refugiado ali. O que teve de violência, arrombamento de casa, furto, roubo, papapá, mas no Japão não. O Japão teve lá aqueles problemas lá, Fukushima e tal. Então, o espírito japonês. Fukushima foi um acidente nuclear. Tinha que abrir a usina. Os técnicos tinham que entrar lá dentro, seriam todos contaminados. Os velhos que haviam trabalhado em outras usinas nucleares, nós não vamos sacrificar nossa juventude. Vamos lá. Vamos nós. Então, veja a educação do japonês onde chega. Quando teve aquele maremoto, não teve um furto, não teve nada. Aconteceu nada, não teve um estupro, porque tinha gente abandonada, aconteceu nada. Então, vem da educação. Sim. Dessa que elas têm quando são crianças. É só para brincadeira aqui, mas no Brasil, se acontecesse um caso desse, o desastre seria bem maior. Porque às vezes há um acidente de caminhão carregando alguma carga, o motorista está preso ali, ainda na ferragem vivo, e as pessoas, ao invés já estão saqueando a carga. É verdade. Eu cheguei a ver isso, inclusive. Sim. Diferente do comportamento do japonês, né? Que o idoso, ele se autossacrifica em defesa da juventude. Já vivi o suficiente, então não vou sacrificar o pessoal mais novo. Eu vou lá. Realmente é uma questão que coisa de comportamento social, né? Não, maravilhoso. Educação, né? Eu acho maravilhoso. E tudo isso a gente vai vendo nos direitos de personalidade, né? Que coisa incrível. Né? Quais as características do stalker ou do perseguidor? Eu acho que também já foi abordado, não foi? O stalker é o que persegue, né? Ele persegue, ele vai tomando várias atitudes, né? E um detalhe, ele, quando a pessoa, né? Quando a pessoa sucumbe perante o perseguidor, aquilo fica uma coisa tão séria que eles criam até linguagem própria. Você acaba não entendendo o que eles estão falando. Mas acho que nós vamos abordar isso um pouco depois das perguntas que os senhores prepararam aí.
Tá. Mas é... Aqui fala o seguinte, e por outro lado, quem é a vítima do stalking? A vítima do stalking. Essa é uma coisa complicada. Sabe por quê? Doutora Juricaba, capitão, sabe quem que é a vítima do stalking? As pessoas boas. As pessoas boas. As pessoas que querem fazer, que fazem caridade, as pessoas que cuidam das outras, as pessoas que alguém bate na porta e pede uma comida, ela dá, amanhã o cara volta, depois da manhã ele está pulando um muro, depois da manhã ele já quer outras coisas, quer outras e outras e outras. Então, as vítimas do stalking geralmente são as pessoas boas. E com o seguinte detalhe, estudos que foram feitos na Austrália, porque o crime de stalking já existia no Common Law, né? Sim. Então, o Common Law, aqueles países que foram colônias da Inglaterra, coisa e tal, então lá você tem o Common Law, aqui você tem o Civil Law, né? Então lá o Common Law. Então, como queira, é uma questão de pronúncia inglesa ou pronúncia norte-americana. Lá existe o crime de stalking já faz tempo, né? E tem muitos estudos a respeito disso. E o que acaba acontecendo? Esses estudos mostram que as pessoas que sofrem perseguição, elas acabam criando problemas maiores do que se elas tivessem passado por um cataclisma, por um terremoto, porque isso faz um mal para a pessoa fica doente. A pessoa desenvolve problemas cardíacos porque ela vive com medo, ela vive sem saber se pode sair de casa, ela muitas vezes não conhece quem a persegue, ela não conhece quem a está perseguindo. Você pode ser perseguido pela internet, que é o cyberstalking. Então você não sabe e a pessoa mostra que sabe da tua vida. E o que acaba acontecendo? Eu recebi outro dia aqui no Instagram um negócio aqui escrito assim: você quer censurar o Instagram de quem você ama? Ou o WhatsApp de quem você ama? Tá aqui, ó. Aperta esse botão, coloca o telefone da pessoa, você vai ver com todo mundo que ela fala, você vai ver as fotos que ela tem, você vê não sei o quê. Nós não temos o quê? Nós não temos mais intimidade nesse mundo. É isso. Aí você cria outros conceitos, o conceito do homem cinza. Quem é o homem cinza? É aquele que se mistura na multidão para não ser notado, porque se você começar a ser notado, você vai ser assaltado, sequestrado, pego. Então você surge o conceito do homem cinza. Justamente por quê? Porque você não tem mais intimidade. Então, quando eu vejo partir, né, essas legalidades que eu reputo totalmente ilegais, de que as pessoas podem abrir a sua correspondência, que a Constituição diz que é inviolável, sim, e outras coisas mais que vão contra a lei, você acaba observando que ou você está num retrocesso muito grande, ou você caminha para um caminho sem volta que vai desembocar em outras coisas que não é o nosso assunto de hoje, inclusive. Sim. Doutor, o senhor falou pouquinho, mas já falou no crime de stalking pela internet. Tá. Agora surge aquela dúvida. Difícil, a internet é um terreno ainda complicado, né? Sim. O cara pode se esconder e praticar o stalking. Como é que, se alguém aqui estiver sofrendo esse caso, agora a opinião que o senhor dá para esta pessoa agora, dizer, quando acontece isso com a internet, que alguém que não é conhecido, o que é que essa pessoa tem que fazer? Foi estudado profundamente, porque a perseguição causa tantos danos para a pessoa, mas tantos danos, problemas de intestinal, problema mental, problema cardíaco, ela começa a ficar com medo, ela começa a ter palpitações, ela desenvolve problema cardíaco, sabe, assim, é uma coisa tão terrível a pessoa ser perseguida, que existem as recomendações quando uma pessoa é perseguida. Se recomenda, primeiro, nos Estados Unidos é possível, tal, que ela troque de identidade. Se recomenda que ela mude de estado. Se recomenda que ela mude de todos. Se for uma coisa muito urgente,
e que as ameaças estejam acontecendo e a pessoa realmente está próxima, deixa bilhetes no para-brisa do carro dela, se for uma mulher. Se for um homem, deixa um bilhete no pneu. Vai no teu pneu que você vai ver que tem um negócio que eu deixei para você aí. Entendeu? Então, uma pessoa que deixa o bilhete, te pega, te sequestra, te leva. Mas no caso da internet, o que seria possível fazer? Mas a pessoa, ela faz o stalking pela internet, mas ela também vai se apresentando, porque o que ele quer realmente é ter poder sobre a pessoa, né? Ele quer ter poder sobre a pessoa. E a internet tem uma coisa muito interessante que esses estudos também mostraram. Então tem gente que se apaixona pela internet sem se ver pessoalmente, atravessa o mundo, porque se viram por câmera, começa a conversar todos os dias, conversa até 3 horas da manhã todo dia, acaba descobrindo uma afinidade. As pessoas começam a se amar sem nunca terem visto a outra, sem saberem quem é. Aí quando chega, é aquela pessoa, e é realmente aquela pessoa, mas aí depois começa a aparecer, né? Sim. Uma série de coisas, né? Mostrar quem realmente é. Não que todos esses relacionamentos deem errado, né? Exato. Mas como você passa a ser um objeto para o stalker, para quem produz o stalking, você é apenas um objeto. Então é uma relação objetal. O sexo aí é objetal. Ele se presta a uma finalidade. Cumprida a finalidade, acabou, Antônio, aí com você. Mas, doutor, a pessoa pegando o celular e ou o próprio computador, rede social, ele faz uma ata notarial, pode fazer também, né? Para servir como prova? Olha, é aquela coisa, né? Ou é difícil de... Não. A internet deixa rastro em tudo. Você tem como documentar perfeitamente o que vem da internet, né? Sim. Inclusive... Tem especialistas hoje, né? VPN que mascara, mas você tem outras formas de encontrar as pessoas. Você tem os hackers, os hackers do bem, que são os caras que se contrapõem aos do mal, que eles combatem. Então, muitas vezes, hoje em dia, as empresas contratam essas pessoas. E se você vê aquele filme, Prenda-me se for capaz, você vai ver que foi um filme excelente, que depois o camarada que enganava todo mundo foi contratado pelo FBI para ajudar contra os caras que faziam a mesma coisa que antigamente. Hackers são contratados para contra-hackear, vamos dizer assim, né? Então você tem todo esse arsenal. Agora, o stalkeado, quem sofre o stalked, a verdade é essa, o perseguido, é uma das piores experiências que o ser humano pode passar. Né? Com certeza. Sim. Aqui tem uma pergunta que eu tenho a impressão até que já está quase toda respondida dentro da explanação do professor. Figuras públicas podem ser alvos do crime de stalking? Eu acho que já... É uma pergunta interessante por dois motivos. Primeiro, todo mundo pode ser alvo de perseguição. Sim. Muitas figuras públicas o foram, inclusive. Né? A Madonna, uma vez, o cara pulou o muro lá e deu tiro dentro da casa dela, porque ele perseguia a Madonna. Né? Você teve um famosíssimo jogador de beisebol dos Estados Unidos que era perseguido por uma mulher. A mulher, ela geralmente, quando ela persegue, ela tem uma síndrome que se chama síndrome de Clerambault. Essa síndrome faz na cabeça dela uma história, pode fazer na do homem também, mas aí já fica um pouco diferente. Que ela tem certeza absoluta que ela é amada pelo doutor Ajuricaba, que ela é amada pelo capitão, que ela não pode ser recusada, porque, na verdade, é ele que a ama. E ela cria um universo paralelo com isso. Onde esse jogador de beisebol, ela achava que ele a amava de uma forma profunda, intensa e tal. E ela acabou matando esse camarada no meio do jogo, deu um tiro lá de carabina lá de cima. Matou um cara, porque ele não estava respondendo. Será que o assassino do John Lennon também era um stalker? Era um admirador do John Lennon. Aquela admiração era um perseguidor. Né? Então, o que
que acaba acontecendo? Toda O pessoa... John Lennon, se tivesse, vamos dizer, resolvido a questão do stalking antes, ele não teria morrido, claro. Talvez, porque o conhecimento te leva a saber como perceber alguma coisa, porque são aquelas moças, aqueles moços também que ficavam na filinha depois lá. Professor, eu estou sendo cortejado, eu estou sendo... Entendeu? Né? E um detalhe, agora, da figura pública. A figura pública, ela tem que entender, e hoje ela está entendendo cada vez menos aqui no Brasil, principalmente, e com essa agenda globalista, acho que no mundo inteiro, ela tem que entender que se ela optou por ser uma figura pública, ela deixa de ter o direito à vida privada praticamente, da forma com que a intimidade prevê. A intimidade pessoal prevê. Porque você é público, né? Sim. Então, você sendo uma pessoa pública, é muito certo que os fãs vão atrás de você, os haters também, quem não gosta de você, quem te odeia também vai. Um vai para elogiar, outro vai para xingar, um vai para afagar, outro vai para bater. Isso. Não é verdade? Sim. Então, a figura pública, quando hoje você pega alguém do governo e você fala, esse ministro do Supremo é isso, é aquilo, e ele fala isso é crime contra a democracia, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Se você não quer ser abordado, se recolha a sua própria clausura, saia da vida pública e ninguém vai querer saber mais de você. Entendeu? Agora, hoje estão fazendo aqui a confusão, a crítica à pessoa pública como se fosse perseguição. Então, isso também é utilizado de uma forma errônea. Muito interessante. Né? Precisa tomar cuidado com isso aí. Aqui tem uma perguntinha também que eu acho que está já está meia respondida. Meia significa metade, né? Existe alguma relação entre perseguição e namoro? Já foi. É aquilo lá que nós falamos, né? Na verdade, o maior sequestro do Brasil foi de um camarada que agora já faz um certo tempo, não sei se chamava Lindenberg. Ele sequestrou a namorada dele por 100 horas, ficou com ela, acho que foi Lindenberg. Lindenberg, né? Ele ficou com aquela menina sequestrada por 100 horas, maior sequestro, número de horas, assim, direto, né? Ali, com televisão, com todo mundo ao vivo e tal. E o que era aquilo? Na Zona Leste? Era um namoro que não deu certo, né? Então, na verdade, é aquilo que nós comentamos. O senhor, com muita perspicácia, já tinha a resposta disso pelo comentário, passando que eu fiz, né? Sim. Quer dizer, hoje a pessoa não tem repertório emocional, não tem, às vezes, a educação suficiente para entender que as pessoas têm que ter autodeterminação. Eu quero namorar, eu não quero namorar, e você não pode querer fazer sua força comigo. É um excelente exemplo, este caso aí que o professor falou, né? Sim. De stalking, né? Sim. Porque realmente ele perseguiu até a morte, né? E utilizou aquela, né? Para fazer aquele espetáculo até chegar aquele resultado desastroso. E no caso do Pimenta Neves, por exemplo, ele fez com que aquela pessoa que ele acabou matando, aquela moça, aquela jornalista, ela não arrumou emprego em lugar nenhum. Sim. Ainda tem mais essa. Porque ele tinha um poder tão grande como redator do Estado de São Paulo, que ele falava, olha, se você contratar, vai ser assim. Era o diretor de redação do geral. Então, e quando o Estado era o maior jornal do Brasil, né? Sim. Então, quer dizer, ela não conseguia trabalhar em lugar nenhum no Brasil, nenhum. Porque ele a perseguiu, inclusive, em todos os setores, todos os campos, em tudo que ele pôde. E, no fim, terminou matando também. Amava, depois cria um ódio. Aí a pergunta que eu ia, só para complementar um anterior, o hater pode ser confundido também com o stalking? O hater, ele por definição, ele é um stalker, porque quando você odeia e faz questão de odiar... E começa a perseguir também, né? Não é isso? Porque tem coisas interessantes. Vocês querem ver uma coisa interessante? Eu vou aproveitar aqui a nossa seleta audiência, a ilustre presença dos dois doutores, que muito me apraz estar aqui com os senhores,
A honra é nossa, né, doutor? Exatamente, a honra é nossa. Para falar Estamos tendo aqui uma aula sem pagar. Sem pagar, exatamente, sem pagar, viu? Eu atendi outro dia uma pessoa, que eu não vou citar o nome, claro, mas essa pessoa, ela tinha aquela doença, né, aquela coisa, aquele comportamento de gostar de subtrair as coisas das lojas. Né? Como é que isso se chama? Cleptomania. Cleptomania. A cleptomania, ela pode atingir qualquer pessoa, desde que ela desenvolva isso. Vocês se lembram do falecido Rabino Henry Sobel? Pego com gravatas lá em Nova York? Gostava de gravata. Ele não podia ver a gravata. Tinha dinheiro, à vontade. Era o chefe do rabinato aqui no Brasil, aqui em São Paulo, aqui na CIP. Né? E quando ele foi preso lá, ele negou, não. Demorou anos para ele falar, realmente foi um defeito moral meu e tal. Então, o cleptomaníaco, o que acaba acontecendo? Ele entra, e isso é um impulso que ele tem, é um impulso incontrolável. Tá? Olha. E o que ele quer? Ele quer, na verdade, é furtar e sair com o produto do furto, para não pagar. Mas, na verdade, o que ele quer não é isso. O que ele quer é ser pego furtando. É incrível, mas é a loucura da cabeça do cleptomaníaco. Se você for... Eu tive que... Geralmente eu prenda-me se for capaz. Né? Mas eu estou aqui para fazer... Então, o cleptomaníaco, no fundo, o que ele quer é ser pego fazendo o furto. Ele quer ser descoberto. O que vai dar o prazer para ele é ser descoberto. Tá? É claro que ele não sendo descoberto, ele faz uma economia com o advogado, não vai preso às vezes, tem que pagar fiança, tal. Mas no fundo, e depois ele fica deprimido com o comportamento dele, porque ele sabe que ele está fazendo uma coisa errada. Mas quando esse impulso chega, é que nem aquele camarada que, né, que é um animal, né, que vai lá, faz um roubo, aproveita, faz outras coisas com as pessoas que estão lá dentro das casas, né? Então, quer dizer, é um impulso incontrolável, né? E muitas vezes ele é controlável, a pessoa é safada mesmo, né? Vamos dizer assim. Agora, o hater, ele faz questão de odiar e demonstrar o ódio. Demonstrar, né? Porque ele quer que a pessoa fique sabendo que ele está demonstrando ódio. Então, isso também é uma forma de stalking, né? Porque fica perseguindo. Até porque... Está muito atual, porque eles usam muito as redes sociais. Até porque, doutor, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. É a indiferença. Então, quando você fala que você odeia a tua ex-mulher, ou quando a mulher vai falar que odeia o ex-marido, ela continua amando, ou ele continua amando, porque se ele realmente não quisesse, ele seria indiferente. Aquele cara que você para e fica... aquela mulher, fica o resto da vida falando e xingando. Ele não deixou de amar. Ele não deixou de amar, porque se ele realmente não amasse, seria indiferente, não sei mais nem onde que mora, não sei mais nem o que está fazendo, não sei mais a aparência dela. Né? Então, isso ela também com ele. Exatamente, né? Ou seja, a cabeça do homem, a mente do homem, ela ainda tem muitos desvãos. Nossa! Muitos desvãos que são totalmente desconhecidos e que, ao pouco com a neurociência, um pouco com as viradas de chave, né, com os mindset que hoje estão acontecendo, você começa a descobrir algumas coisas do comportamento humano, outras vão aparecendo, algumas têm origem física, outras não têm, e de forma que é um grande progresso que todos nós fazemos, né, conhecendo esses dados e tendo aqui essa bela conversa. Aqui também essa pergunta que nós tínhamos preparado, eu acho que o professor já eliminou durante a sua fala, na sua explanação, né? Qual a relação entre o crime de stalking e mortes violentas? Já foi, eu acho que foi. É o prelúdio. O stalking, ele nem tem uma pena muito elevada, tal, deveria ter. E no common law, o que acaba acontecendo? Aqui no Brasil, a medida protetiva, se você quebrar a medida protetiva, então você pode ser preso, né? Pode ser preso. Sim. Agora, lá no common law, o que acaba acontecendo? A pena se quebrar a medida preventiva, a medida protetiva, né? Além da prisão preventiva,
tem multas altíssimas e tal, porque uma das partes que mais dói no corpo é o bolso, né? Sim. Então, eles tentam controlar isso de várias maneiras, né? Mas realmente é isso mesmo. O doutor falou um negócio interessante, né? Às vezes, a parte que mais dói no corpo é o bolso. Exato. Às vezes o cara tá com dor de cabeça, não adianta tomar remédio aí. O problema é estar aqui no bolso. É por isso que o próprio direito penal, ele parte às vezes para né? O direito penal, né? Ele é um direito que, vamos dizer assim, nem tudo é crime. O que hoje é crime, ontem poderia não ter sido. Perfeitamente. Não é verdade? Isso. Então o que ele é? Ele tem um caráter fragmentário. Nós elegemos a conduta que ganhará o status de crime e terá uma proteção legal, né? Então nem tudo é crime. Agora, se você for ver, né, toda a evolução, né, do direito penal, ela leva também para um outro lado, que é o lado administrativo. Então tem certas coisas que não devem mais ser crime, Sim. mas tem multas pesadas para que a pessoa sofra de verdade, né? Porque a pena pequena não resolve muitas vezes. Então, já que o senhor pegou o direito ali com todo o processo, tudo, o stalking não faria também parte do intercrime? Sim, né? Muitíssimo bem lembrado. O stalking, ele pode fazer parte do intercrimes. Agora, o intercrimes, o que ele é? É o caminho do crime. Sim. É o caminho do crime que você percorre para chegar no crime. Geralmente, quando você tem esse caminho, esse crime acaba sendo absorvido pelo princípio da construção, né? Ou da progressão criminosa. Tem várias formas, né? Mas se ele for um crime e meio para chegar lá, né, ele é absorvido. Então, o que acaba acontecendo? Agora, se ele tiver uma autonomia de desígnios, né? E se ele, por exemplo, perseguir a pessoa 2 anos, depois ele faz um homicídio, ele acaba ficando autônomo, né? Sim. Ele acaba produzindo o concurso material. Né? No caso, somando um crime, a perseguição e a pena da violência, seja ela qual seja, né? Que eventualmente pode também não ser morte, mas pode ter uma violência que inclusive deixa a pessoa como cada Maria da Penha, deixa ela paralítica, deixa isso, deixa aquilo, né? Mas é muito bem lembrado, se for uma coisa assim, porque na verdade você não concebe o stalking acontecendo de forma imediata, porque ele tem que ter as repetições. Repetições, lembra-se disso? Tem que ser a reiteração dele, né? Sim. Então, ele acaba ficando, de uma certa forma, autônomo, mas de uma forma grandiosa, e foi muito bem lembrado pelo senhor, eu mesmo nunca havia pensado nisso, vou passar a refletir sobre esse assunto, ele realmente é um meio de se chegar ao crime, ao final do crime, né? Agora, tem que ver como é que isso funciona, porque o intercrimes também admite forma demorada. Se você quer, por exemplo, construir um loteamento, então você vai um loteamento, mas ali tem uma área verde, você derruba a floresta. Tem uns que dizem aliás, eu estou com uma briga danada sobre isso, um caso real, né? Tem muitos que dizem que aquilo é o crime meio. Eu derrubo a floresta porque eu quero construir um loteamento. Se eu não derrubar a floresta, eu não vou loteamento. Loteamento ilegal, né? É o que é feito por aí hoje, né? É feito por aí hoje isso aí, né? Então, o que acaba acontecendo? Pensando bem, você fica lá 15 dias derrubando uma floresta para começar a demarcar o solo, colocar manilha e tal. Sim. Mas é ilegal, não vai ter nada na prefeitura, não vai ter nada. Você passa dias, né? Pode ser que na teoria você consiga também, no crime de stalking, chegar no intercrime. Parabéns. O senhor falou uma coisa que realmente nem eu pensei. Parabéns mesmo. Professor, infelizmente o tempo passa tão rápido. Nossa, mesmo. Depois de uma aula magna dessa que o senhor acabou de nos proporcionar a nós aqui, né, professor? E todos os nossos telespectadores, infelizmente nós vamos ter que pedir para o senhor fazer as suas considerações finais, que o nosso tempo passou muito rapidamente, com um compromisso de voltar em outra ocasião. Na hora que quiser, né? Na hora, né? Até porque nós... Poxa! Eu fiquei aqui quietinho, caladinho, o capitão falou mais, porque na realidade é
uma coisa extraordinária, viu? A sua aula, a sua palestra, que eu não considero entrevista, eu considero uma palestra para os nossos telespectadores. Sim. Não é, professor? Eu espero que tenha sido de... Minha consideração final é uma só. Primeiro, eu fiquei muito agradado de poder vir aqui, conversar com os senhores, duas pessoas que têm vasta experiência no direito, são advogados já antigos como eu, possuem uma visão democrática do direito. Isso é muito importante, porque eu acho que certos homens e certas mulheres são como vinho, né? Vão melhorando com o tempo, né? É verdade. Aqui com uma falsa modéstia, né? Mas eu fico muito feliz de poder vir aqui, de trazer essa mensagem, de poder falar sobre esse delito. Eu espero que sirva, que tenha utilidade. Se tiver utilidade para uma pessoa, eu já fico muito contente, muito feliz. E, naturalmente, o dia que quiser, eu voltarei, que será um grande prazer. Até porque todos os dias eu falo com a Juricaba, doutora Juricaba, nós nos cumprimentamos e damos bom dia, todos os dias. Mas o senhor fala roxinol, como é que é? Mas é que ele canta muito bem, né? Então para mim é o roxinol de Barueri. Obrigado. Ele sempre manda umas músicas, né? Eu gosto muito. Ele fala, roxinol, eu estou fazendo uma petição, mas assim que eu terminar a minha petição, eu vou ouvir as músicas, né? Então, eu ouço todas. Eu agradeço pela paciência dele, né? Sim. Tá entendendo? Quando ele... Mas sou eu? Agora é o capitão. Agora é o capitão que vai falar e vai fazer as suas considerações finais, não esquecendo que nós estamos na véspera do Natal, né? Isso. Hoje é dia 21 e daqui 3 dias, né? 4 dias. Então já é Natal. Eu agradeço de coração a vinda e o prazer que eu tive agora de conhecer o doutor João Batista, através do doutor Juricaba, que já são amigos há muito tempo. Agradecer a você que nos assiste, agradecer à TV Barueri, a figura do Jonathan Randall, que é o empresário que cuida da TV Barueri, Sim. Ao doutor Juricaba, o nosso futuro vereador aqui de Barueri, tenho certeza disso. E também não poderia esquecer de agradecer e de falar na Vanessa, que esteve conosco esse tempo inteiro. E hoje, infelizmente, ela não pôde vir. Né? O nosso agradecimento. Feliz Natal para todos. Feliz Natal e um ano de 2024 com muitas bênçãos. Muito obrigado, doutor. Quem agradece sou eu, capitão. O senhor sabe o carinho, a estima que eu tenho pelo senhor, pela Vanessa, né, que é uma criatura maravilhosa, né, que está sempre aqui abrilhantando a nossa bancada, uma moça inteligente e que certamente continuaremos em 2024, já que esse está sendo o nosso último programa do ano, mas com toda certeza em 2024 estaremos novamente aqui com o nosso programa, a sua voz, com a doutora Juricaba, doutor Costa Filho, capitão Costa Filho, com a minha querida amiga Vanessa, que por motivos de força maior ela não pôde estar presente hoje aqui, mas tenha certeza do nosso carinho, da nossa admiração, não é, capitão? Sim. Por você, minha querida amiga Vanessa. E, doutor, eu pedi que o senhor dê um abraço pro pessoal lá do Ceará, todo aquele pessoal. Então eu vou aproveitar a oportunidade aqui, meu querido amigo doutor João Batista. Com a sua permissão, Data Vênia, né? Exatamente, Data Vênia, né? Mandar um abraço muito especial para o meu querido amigo Chechel, que é um cantor. Chechel, viu? Cantor de seresta lá na TV Princesa do Vale, lá na cidade de Icó. Tem um programa que chama Chechel e Amigo, todas as terças-feiras, das 19 às 21 horas. Vou mandar o link para você, viu? Eu quero ver. Vou mandar o link, viu? Toda terça-feira, às 19 horas, chama-se programa Chechel e Amigos, na TV Princesa do Vale. O meu querido amigo Erivânio, que é o diretor da TV Princesa do Vale. Para o nosso querido amigo
Miúdo romântico. Miúdo né? romântico. Pode falar diretamente com ele, miúdo romântico. Miúdo, um abração para você. Pois é, miúdo, olha aí. O capitão cobrou aqui porque eu não tinha falado o seu nome, eu tinha esquecido. Né? Para nossa querida amiga Zenilda, né? Grande abraço. Zenilda, lá na cidade de Icó, né? Para a Aparecida Gadelha, uma pessoa que assiste sempre os nossos programas aqui. Um beijo, minha amiga, para você, para Rosana, filha da Zenilda, né? E para todos os amigos e amigas, desejamos um Feliz Natal e um ano novo de muita paz e muita prosperidade para todos. E com estas palavras, estamos encerrando mais um programa Sua Voz com a doutora Juricaba. Queremos agradecer primeiramente a Deus, à TV Barueri, ao meu querido amigo Jonathan Randall e a minha família. Maravilha. Perfeito, maravilha. Faço minhas todas as palavras dos senhores.